Seja muito bem-vindo ao capítulo de candles, ou gráfico de candlesticks, ou gráfico de velas, né? Nós acabamos de ver, então, todos os tipos gráficos, né? Gráficos atemporais, gráficos de linha, e gostaria de dar-lhes, então, muito boas-vindas a esse capítulo dedicado ao gráfico de candles. Não é à toa que dedicamos um capítulo inteiro a esse tipo de gráfico, tá? É o gráfico mais utilizado pelos analistas gráficos. Eu utilizo o gráfico de candles. Todos sabem da importância desse gráfico pelo fato de ser muito visual e pelo fato de trazer para a gente boas análises, conseguimos determinar certos padrões de reversão ou de continuidade dos preços, né? Força compradora, força vendedora, pelo fato apenas de vislumbrar determinados padrões de candles, tá bom? Bom, o gráfico de candles, então, ele tem esse formato específico, tá? Todo mundo que já se deparou com algum tipo de análise gráfica de um analista que utilizou o gráfico de candles já viu esses padrões, sucessão de padrões de candles, tá? Notemos, então, que quando o candle é vermelho, existe um preço de abertura e o preço de fechamento abaixo do preço de abertura. A diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento se denomina o corpo do candle, tá? E as sombras aqui determinam por onde o preço passou, quais foram os negócios que foram efetivados durante esse intervalo de tempo determinado. Por exemplo, se esse for um candle de 5 minutos, ele abriu em determinado nível, chegou a ficar inclusive positivo, veja que ele chegou a subir um pouco, cedeu bastante, veio buscar essa região, mas o fechamento depois de 5 minutos, o preço de fechamento foi nesse patamar aqui. De maneira similar, o candle verde significa um aumento de preços, no qual esse é o nível de abertura, chegou a trabalhar negativo, chegou a cair um pouquinho, deixou uma sombra aqui, veja, negativa, voltou a subir, chegou a subir até mais do que o fechamento, mas nesse determinado período, aqui um candle pode determinar um dia inteiro de negociações, 60 minutos de negociações, uma semana, depende efetivamente do tempo gráfico que você está utilizando. Então, no vermelho, abre em cima, fecha embaixo, pode deixar sombras ou não, e o candle verde abre embaixo, fecha em cima, pode deixar sombras ou não. Dito isso, passemos então para um pouquinho da história do gráfico de candles. Tem uma história longínqua aqui e depois entraremos então no que efetivamente significam alguns padrões de candles, como que interpretamos isso nos gráficos. Bom, histórico do gráfico de candles, tá? O candlestick nasceu em uma técnica desenvolvida pelo Morihisa Roma no Japão no século XVIII, que foi um grande trader na bolsa de arroz japonesa. Podemos imaginar a importância da bolsa de arroz. No século XVIII aconteciam muitos negócios e ele desenvolveu essa técnica para pegar as cotações dos preços e plotar em um gráfico. Foi o início da análise técnica. Tá? Então ele plotava esses candles, essas velas, fazia os padrões e operava no mercado de arroz conforme os gráficos apontavam para ele os padrões. Diz a lenda que o Roma, então um dos maiores operadores da bolsa de arroz do Japão, chegou a fazer 100 operações vencedoras seguidas através da sua análise pelos candles. Bom, isso foi introduzido no Oeste, nos Estados Unidos, com o Steve Nison, um grande operador da bolsa americana também. No século XX, ele estava em uma viagem para o Japão e viu uma operadora japonesa lá na bolsa fazendo suas análises através de um gráfico que ele nunca tinha ouvido, nunca tinha visto, que era justamente o gráfico de candles. Ele se interessou então, começou a estudar e trouxe a técnica para o Oeste, primeiro para os Estados Unidos, depois se difundiu para todo o mundo. A maior parte dos analistas hoje, como eu comentei, utiliza o gráfico de candles por ser mais visual, por trazer padrões determinados que apontam reversão ou continuidade de preços, de força compradora ou de força vendedora, e por isso utilizamos aqui inclusive no nosso dia a dia. Padrões de candles.
Muito importante os padrões de candles, é muito importante que você seja rigoroso com esses padrões, tá? Os padrões, eles determinam então reversão ou continuidade, mas é importante que você seja rigoroso com o padrão efetivamente, com o desenho do candle, tá bom? Martelo, um dos principais padrões de candles de maior confiabilidade que determina reversão altista no curto prazo. Então, necessariamente, ele precisa estar num fundo, ele precisa vir depois de sucessivos candles de queda. É um candle no qual deixa uma sombra inferior bem relevante. A sombra precisa ser aí de 2 a 3 vezes o tamanho do corpo do candle, tá? Preferencialmente, o candle precisa fechar na máxima, que não aconteceu nesse caso, mas mesmo assim a reversão foi caracterizada. Veja que deixou um martelo e reverteu para um movimento mais altista, tá? Para ter maior confiabilidade, e isso vale para todos os tipos, eu vou mencionar aqui, é necessário que haja um aumento de volume nesse candle aqui, o martelo, tá? Próximo padrão, martelo invertido, também é um padrão de reversão altista de candles, necessariamente precisa estar no fundo, necessariamente precisa ser antecedido por sucessivos candles de queda. Então, ele deixa uma sombra superior com um pequeno corpo inferior, preferencialmente também aumento de volume, tá? E preferencialmente que ele seja verde e não vermelho, tá? Bom, não pode deixar uma sombra baixista muito relevante e, assim como o martelo, a sombra precisa ter de 2 a 3 vezes, pelo menos, o tamanho do corpo, tá? Note aqui, sucessivos candles baixistas deixa um forte movimento aqui, bem volátil, com fechamento perto da abertura, e isso determina a reversão altista de curto prazo. Doji. Doji também é um candle de reversão, tá? Ele não tem tanta confiabilidade quanto o martelo e o martelo invertido, mas ele determina indecisão do mercado. Por quê? A abertura do Doji acontece no mesmo patamar que o fechamento. O preço de abertura e o preço de fechamento nesse período foram exatamente o mesmo, tá? Quanto maior as sombras deixadas também, mais importante o sinal é. Preferencialmente, um aumento de volume traz esse sentimento de reversão. Note aqui sucessivas quedas, deixou um doji, ele abriu nesse preço, chegou a subir, chegou a cair, entretanto, trouxe uma reversão altista de curto prazo aqui, tá bom? O doji, ele tem várias formas, né? Ele pode ser um doji lápide, o doji lápide, ele tem abertura e fechamento na mínima, pode ser o doji único, aqui no qual ele só é um traço, não tem sombras, e nesse período gráfico só saiu o negócio em determinado patamar. Isso indica, então, indecisão do mercado, tá? Abertura e fechamento no mesmo nível, indecisão de mercado traz um viés de reversão. Próximo padrão, BB abandonado, também pode ser tanto de topo quanto de fundo, tá? É um padrão gráfico no qual, após determinado movimento, nesse caso movimento altista, deixa um gap de alta. Nós explicaremos gap um pouco para frente, tá? Mas basicamente não houve negociações nesse patamar aqui, o preço fechou nesse nível, no próximo dia já abriu acima, tá? Trabalhou aqui acima dos níveis, deixou uma sombra inferior, e no dia seguinte houve um gap de baixa também. Então, esse padrão BB abandonado, ele precisa ter os 3 candles, tá? O primeiro aqui não precisa ser nenhum candle específico, tá? Desde que um gap na abertura, tá? Esse gap, ele não necessariamente precisa ser de sombras, sim de corpo, tá? Se for um gap de sombras, no qual não há negócio saindo, né? Aqui nesse caso, veja que o gap foi fechado, chegou a fechar esse gap, houve aqui negócio saindo na máxima do dia anterior, tá?
Se fosse um gap de sombra, se ele tivesse isolado, seria uma estrela da noite, tá? Ou, se for no fundo, uma estrela da manhã. Então, o padrão aqui dos 3 candles, houve reversão baixista no curto prazo também. Gap de alta, movimento aqui não é expressivo, tá? Gap de baixa, aqui um movimento mais expressivo, trouxe para a gente a reversão baixista. Note um doji aqui, tá? E note que esse doji não trouxe uma reversão altista no curto prazo. Os preços até subiram um pouco. Nesse momento, os players, o mercado estava indeciso, né? Houve abertura e fechamento no mesmo nível, mas o BB abandonado no contexto teve uma força mais relevante que esse doji, tá? BB abandonado que é um forte padrão de reversão também. Próximo nível, o enforcado, tá? Enforcado é um martelo, é o mesmo padrão do martelo, mas note que ele está agora em um topo, tá? Ele não está em um fundo. Se fosse esse candle após sucessivas quedas, seria reversão altista, como houve sucessivas altas anteriores ao enforcado, houve reversão baixista. Note então que há um corpo pequeno com uma sombra deixada que é de 2 a 3 vezes maiores do que o corpo, e isso caracteriza reversão baixista, caracteriza a formação de um topo, tá? Como eu disse, preferencialmente nesse candle deve haver aumento de volume. Harami de baixa. Harami em japonês significa grávida. Então, esse padrão, que pode acontecer tanto num topo quanto num fundo, também aponta reversão, tá? O padrão é feito por 2 candles. O primeiro candle precisa englobar totalmente o segundo candle, e o segundo candle precisa ser estar no centro do candle anterior, formando uma figura que parece uma mulher grávida, uma barriga aqui. Então, forte movimento altista. No próximo dia houve uma consolidação dentro dessa faixa de preço. Isso apontou uma reversão baixista. Como eu disse, pode acontecer em um fundo, também seria um harami de alta reversão, tá? E finalmente, padrão penetrante, tá? O padrão penetrante acontece também tanto em fundo quanto em topo, padrão de reversão, tá? Depois de sucessivas quedas, forte movimento baixista. O padrão penetrante são os 2 candles, é o padrão desses 2 candles. Forte movimento baixista, um contra-ataque aqui, gap de baixa no outro dia, um forte contra-ataque passando pelo menos da metade do candle anterior, precisa passar pelo menos a metade, tá? Isso trouxe para a gente uma expectativa de reversão altista, de fato, fazendo um movimento baixista, o padrão penetrante, houve um contra-ataque altista, passou a metade do candle. Preferencialmente, nesse candle deve haver aumento de volume, tá? Isso trouxe uma expectativa altista aqui no curto prazo. Bom, pessoal, esses foram então os principais padrões gráficos de reversão, tá? Existem também alguns padrões gráficos de continuidade. Entretanto, nós não abordaremos aqui pelo fato de que eles não são tão expressivos enquanto o operacional mesmo, tá? Como eu disse, eu sou bem rigoroso com os padrões de candles e eu utilizo esses padrões de candles para determinar as minhas entradas, as minhas saídas, o meu gerenciamento de risco. Padrões de candles são muito importantes, tá? E esses padrões de reversão, eles são muito mais relevantes, eles trazem para a gente uma expectativa muito mais confiável do que os padrões de continuidade, tá? Só para finalizar, então, eu gostaria apenas de destacar, existem centenas de padrões de candles, tá? Esses foram os principais, o que no dia a dia a gente consegue detectar de maneira mais precisa e que realmente são os mais confiáveis. Eu expliquei aqui, existem padrões mais confiáveis e padrões menos confiáveis. Também existem o padrão do volume entrando quando os padrões se desenvolvem. Isso traz para a gente uma expectativa melhor de reversão, tá? Estudem os padrões de candle e sejam rigorosos com os padrões de candles também. Isso vai melhorar e vai melhorar bastante a percepção de vocês do mercado, tá?
tá bom? Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, tem um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Ah, tudo de graça. Não se esquece de dar um like e se inscrever em nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando esse vídeo. Ah, só uma coisa. Para acompanhar a próxima aula, é só clicar nesse vídeo aqui, ó.